Salve alunos, tranquilidade total. Pessoal, vamos agora falar sobre linguagem de programação orientada a objetos utilizando a linguagem de programação Lua, tudo bem? Isso facilita bastante aí a criação de projetos, porque vocês podem estar encapsulando, né, tipo assim, elementos em comuns, dando atributos em comuns. Imagina, tipo assim, você ter uma classe para os inimigos, uma classe para o herói, uma classe para os itens do seu possível game ou de outras coisas, do seu site, né? Encapsular os métodos e as funções. Então a gente vai aprender a fazer isso na linguagem de programação Lua, tudo bem? E é uma maneira bem fácil, bem tranquila, galera, tudo bem? A princípio, pessoal, a linguagem Lua ela é uma pseudo orientada a objetos. Por quê? Porque, pessoal, ela não tem de fato orientação a objetos. Tudo é feito mascaradamente via tabelas. Mas isso não tem problema nenhum, funciona do mesmo jeito, apenas questões de se é ou se não é de verdade, mas não tem problema nenhum. Funciona e é isso que importa. A linguagem Lua você pode fazer classes de duas maneiras principais. Uma é utilizando o método que eu vou mostrar, que é fazendo através de tabelas, e o outro método você importa uma biblioteca externa. Tudo bem? Para essa aula ficar mais tranquila, o entendimento básico de tabelas e de funções já tem que estar aproveitado por vocês. Então, se vocês não sabem o que é tabelas, não sabem o que é funções, recomendo que vocês vejam esses vídeos primeiro para depois chegarem até aqui. Se você já sabe o que é uma tabela em Lua, você sabe que uma tabela, a gente vai criar uma tabela aqui, ó, de carro, que uma tabela a gente cria assim. Isso caracteriza uma tabela na linguagem de programação Lua. Ó, carro igual abre e fecha a chave. E a minha tabela ela tá vazia. Para me transformar isso aqui numa função, para transformar isso aqui numa linguagem de programação orientada a objeto, numa classe, eu apenas faço o seguinte: eu vou fazer uma função, eu coloco o carro, dois pontos, vou colocar novo. E aí eu vou fechar aqui. Por que novo, pessoal? Novo é uma convenção que quando a gente faz o método construtor da tabela, a gente coloca a palavra novo ou new. Na verdade você vai encontrar mais a palavra new assim, tá? Mas novo dá certo também. E o que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, que a gente chama de método construtor. Ou seja, ele vai fazer a construção, o mapeamento da minha classe. Ou seja, a minha tabela carro, a tabela carro recebeu um método chamado novo, uma função que vai virar um método que é o novo. Aqui agora dentro eu vou passar os parâmetros. Vou passar o meu nome, a cor e o ano do carro. Parâmetros simples, tá? Claro que depende do seu projeto, que eu só estou passando o que você, só para ilustrar. Por exemplo, se você está fazendo um personagem de um game, uma personagem 2.9, tá? Você ia colocar aqui, ó, sei lá, posição, ataque, sei lá, entendeu? As coisas dependem do que você está criando. Como aqui é para ilustrar, a gente faz aqui, ó, function carro, dois pontos novo. Dois pontos em Lua significa que isso é um método. Métodos em Lua se caracteriza pelos dois pontos: o nome, a cor e o ano. Dentro aqui, ó, eu passo uma outra função. Eu vou dar o nome de carro mesmo, pode ser qualquer outro nome, mas o que importa vai ser aqui, ó, é o mapeamento da tabela. Ó, aqui, só repetir, não tem segredo nenhum. Repetiu aqui, ó, certo? Então significa que minha tabela carro vai receber os parâmetros, as chaves, nome, cor e ano
que vai receber o parâmetro nome, o parâmetro cor e o parâmetro ano, certo? Esse aqui recebe esse que vem daqui, esse recebe esse que vem daqui, esse recebe esse que vem daqui. Pronto, simples assim. Agora o mais importante é a gente fazer o mapeamento, dizendo que isso aqui vai me retornar um set meta table. Então eu venho aqui, ó, e escrevo set meta table. No meu set meta table eu passo a minha tabela de dentro da função, certo? Função carro. E aqui, pessoal, eu não me lembro como é que é o negócio, mas eu vou usar aqui a minha colinha. Ó, cadê o bagulho? Isso aqui, ó. Vou precisar disso aqui. Ó, precisar. Esse aqui. Espera aí, voltar. Aqui, ó, vou colar aqui. Aí depois é só dar o return, que vai ser igual a tabela aqui. Pronto. Espera aí, tem alguma coisa falando. Set meta table. Ah, tá, o igual aqui no return. Beleza. Então aqui, pessoal, é a forma como a gente construiu um método construtor bastante simples, bastante tranquilo. Como é que funciona? Variar a tabela carro, que é essa tabela que vai servir para ser a nossa classe, vai receber o método construtor que a gente colocou como novo. Esse método vai passar os parâmetros nome, cor e ano. Dentro dessa função, dentro do método construtor, criamos uma tabela para mapear, para fazer o mapeamento, trazendo o nome, a cor e o ano em suas respectivas chaves, nome, cor e ano. Depois, na linguagem de programação Lua, utilizamos um set meta table, no qual ele vai fazer esse mapeamento. Ele vai pegar a tabela carro e vai indexar essa tabela através do self, através do parâmetro do index self. O que significa isso? Que a gente pode chamar as instâncias dessa tabela pelo nome de self dentro dos métodos. Agora eu vou criar um outro método aqui na linguagem de programação Lua, chamado de o método mostrar. Ó, vou criar carro, aí vou botar aqui o método mostrar. E aqui no método mostrar eu não preciso passar nada. Aqui na linguagem de programação Lua apenas vou passar o coisa. Se eu fosse fazer outros tratamentos, eu tenho e devo passar parâmetros dependendo do que eu quero fazer. Nesse momento, nossa única intenção é mostrar as coisas. Então, o que vai fazer, eu vou aqui apenas dar um print assim, aqui. E aí eu vou colocar assim, ó. Ó, o carro é, ó, aí ó, dá uma vírgula, ó, 2 pontos aqui, ó. Self ponto. Aí eu vou botar aqui, ó. Vou botar self. Pronto, aqui eu vou mostrar o nome do carro e a cor do carro. Notem, tá vendo ali o self? O self ele substitui ele informa que a instância está passando o seu nome e que a instância está passando a sua cor. A gente não criou a instância, vamos criar a instância agora. Para fazer a instância, pessoal, na linguagem Lua é muito simples. O que é a instância? A instância é o objeto. A gente criou a classe carros, mas carro tem o Fusca, tem a Brasília, tem o Honda, tem o Furgão, tem o Palio, tem o Onix, beleza? Essas seriam as instâncias. Portanto, eu vou criar uma instância aqui só para vocês terem uma noção. O que eu vou criar no local, vou escrever carros,
certo? Porque é uma tabela para ser minha instância, tá? E aqui, ó, dentro aqui, eu vou botar aqui, ó, o Fusca. Aí o Fusca vai ser igual a carro 2 novo. Aí eu vou passar aqui o nome do carro, que é Fusca. A cor dele vai ser preto e o ano vai ser 1993. Beleza, vou criar uma outra instância aqui agora. Vou criar Brasília, que vai ser igual a carro 2 ponto novo. Eu vou passar aqui o treco aqui, ó. Tá aqui, ó, Brasília. Aí eu passo, a cor vai ser amarela e o ano vai ser de 1973. Pronto, ó, eu criei aqui, eu criei uma tabela de carros para ser uma espécie de garagem, tá? A minha garagem, que é a minha tabela carros. Dentro dela eu tenho o carro Fusca e o carro Brasília. Agora, se eu quero mostrar, fazer com que eles acessem o parâmetro mostrar, na linguagem de programação Lua, super tranquilos, carros, ponto, carros, ponto Fusca, 2 pontos, mostrar e já era, assim, tranquilidade. Pronto, assim eu irei mostrar, ou seja, eu irei utilizar o parâmetro mostrar. Na linguagem de programação Lua, o interessante é que eu posso trazer, eu trago aqui a instância, a instância chama o método mostrar, ou seja, a instância mesmo se chama, por isso da palavra self, ou seja, ela mesmo se convida, ela mesmo se chama para mostrar, para acessar o método. Tudo bem? Então ambas acessariam aqui o método mostrar. Então, através desses 2 pontos aqui, ó, esses 2 pontos, ele caracteriza isso, tudo bem? Mas não é sempre que esses 2 pontos funcionarão. Apenas se o objeto ele é uma instância do método, certo? E assim então que a gente utiliza. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui de introduçãozinha básica sobre linguagem de programação orientada a objetos na linguagem de programação Lua, a criação do método principal, o método construtor, e depois de métodos auxiliares, né? Métodos da classe, né? Que podem ser realizados pelas instâncias. Métodos são tarefas, são ações, são coisas que as instâncias podem fazer, certo? Então todas as instâncias, todos os carros que eu acrescentar aqui embaixo, eles podem chamar o método. Beleza? Então aqui são as minhas instâncias. Tá vendo aqui a instância? Ela vem aqui, ela se preenche aqui, e preenchida aqui ela pode chamar esse método aqui. Beleza, galera? Por hoje é só e